Nesse vídeo, nós vamos treinar um pouco sobre movimento retilíneo uniforme. Só que nós vamos para a parte prática, já a resolução de exercício, em que você tem que aplicar o conhecimento que você adquiriu sobre as funções horárias. Podemos chamar de função horária, podemos chamar de equação horária, função das posições e da velocidade também. Nós vamos falar da velocidade, que é uma velocidade constante. Acompanhe a leitura aqui comigo. Eu tenho aqui uma questão que diz o seguinte: dois objetos têm as seguintes equações horárias. Equações horárias ou funções horárias da posição. SA igual a 20 mais 3t no SI, Sistema Internacional. SB, 100 menos 5t, SI, Sistema Internacional. Então, determine. É uma questão básica, é uma questão de aferição de aprendizado, ou seja, de fixação do conteúdo, para que você possa, de fato, fixar e depois partir para as questões mais contextualizadas, que trazem um problema mesmo, onde, diante do problema, você precisa enxergar a função horária e aí fazer o que se pedir na questão. Então, isso aqui é para você treinar, fixar e nunca mais ter problema. SA e SB é porque são dois móveis, são dois automóveis. Podem ser duas bicicletas, pode ser um carro e uma motocicleta, dois carros, dois caminhões, dois trens, dois aviões, duas formigas, dois cachorros, dois gatos, sei lá. Mas são dois móveis, dois corpos que se movem. Então, você tem aqui o corpo A, que se move de acordo com a função SA, igual a 20 mais 3t. 3t ou 3 vezes t, como quiser falar. E o móvel B, ou o corpo B, se move de acordo com a função SB, igual a 100 menos 5 vezes t. A primeira coisa que você tem que saber fazer aqui é verificar na própria função quem são os elementos. A função horária da posição, ela tem originalmente este padrão. S é igual a S0 mais V vezes T, onde você tem que saber que S representa a posição final, nós podemos chamar assim de posição final, ou a posição em um determinado instante. O S0 representa para a gente a posição inicial. O V representa para a gente a velocidade. E o T representa para a gente o instante, ou tempo, como quiser chamar. Alguns gostam de chamar de tempo, outros gostam de chamar de instante. O mais correto é instante, mas a gente pode parafrasear para tempo, porque é um instante de tempo. É o tempo, porque nós vamos considerar a passagem do tempo desde quando o cronômetro é disparado, e o cronômetro ele é disparado, logicamente, a partir do zero. Essas são as grandezas que fazem parte da função horária da posição. Agora, eu tenho que saber olhar para ela e identificar quem são os elementos. Por exemplo, o móvel A ele tem a seguinte função que nós anotamos aqui, 20 mais 3t. Então, vamos escrever S é igual a 20 mais 3 vezes t. Nós chamamos aqui de SA para representar a função horária das posições do móvel A. A gente, por isso, coloca esse subíndice bem aqui, A. Pronto. Quem é esse 20 bem aqui? Esse 20 está no lugar do S0. E esse mais 3 bem aqui
está no lugar do v. Então, eu consigo determinar aqui que a posição inicial do móvel A é 20 metros. Cuidado! 20 metros não é a distância que ele percorreu, mas onde começa o seu movimento retilíneo uniforme. Com que velocidade ele está? Ele está com uma velocidade de 3 metros por segundo. Veja que o sinal da velocidade é mais, é positivo. Isso indica que o movimento que esse veículo vai fazer é um movimento progressivo, ou seja, à medida que o tempo for passando, ele vai ocupando posições maiores do que a inicial. O móvel B, a posição é igual a 100 menos 5 vezes t. Vamos só constatar se é isso mesmo. 100 menos 5 vezes t. Quem é esse 100 bem aqui? Esse 100 é a posição inicial. Esse menos 5 é a velocidade. Então, eu digo aqui que a função horária da posição do móvel B, que a gente vai colocar aqui como subíndice B, para identificar que nós estamos falando da função horária da posição dele, do B, ele começa o seu movimento retilíneo uniforme na posição igual a 100 metros, com uma velocidade que vale menos 5 metros por segundo. Esse veículo está fazendo um movimento retrógrado. Opa! Isso significa dizer que, à medida que o tempo for passando, ele vai ocupando posições que têm valores menores do que 100. Isso quer dizer que ele vai ocupando posições cada vez menores. Retrógrado ou regressivo, você pode chamar como quiser. Retrógrado e regressivo são sinônimos. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar isso e representar em uma reta. Vamos colocar aqui uma reta orientada, por exemplo, aqui. E eu já sei que para cá aumentam as posições. Então, essa aqui é a reta das posições. Para cá aumentam as posições. Para cá diminuem as posições. Vamos marcar a origem das posições, que é o que a gente chama de zero. Posição igual a zero, origem das posições. Eu vou marcar, por exemplo, bem aqui. Professor, posso marcar em outro lugar? Pode. E por que o senhor marcou aqui? Simples. É porque eu estou visualizando uma situação que eu vou precisar de um bom espaço para desenhar. Vamos continuar. Eu quero agora representar o móvel A. O móvel A que tem essa função horária, que começa na posição 20 metros, com uma velocidade de 3 metros por segundo, progressivamente, então. Vou representar onde está o 20? À direita do zero. Então, vamos supor que o 20 esteja bem aqui. Então, aqui seria a posição 20 metros. Essas posições estão medidas em metro. Então, aqui está o móvel A. Vou representar com uma bolinha o móvel A. E ele tem uma velocidade. A velocidade dele é no sentido em que as posições aumentam. Então, está aqui. Ela vale 3 metros por segundo. Vou fazer o mesmo para o móvel B. O móvel B, a posição inicial dele é 100 metros. Então, vou representar. O 100 metros está, por exemplo, bem aqui. Aqui é a posição 100. Pronto. Agora, eu vou fazer com uma bolinha o móvel B. E para onde ele começa se movendo? Ele começa se movendo para a esquerda, com uma velocidade que vale 5 metros por segundo. É o valor da velocidade que vale 5 metros por segundo. Não preciso colocar o menos aqui, porque a seta já está determinando para onde é que ele se move. Pronto. Está aqui a representação. Depois de representado, depois de interpretado os dados que foram fornecidos na questão, aí eu venho para as perguntas.
ou dos comandos. A letra a distância inicial entre o objeto A e B. Entre o objeto A e B, no início, onde é que eles estão? O objeto A, ou o corpo A, ou o móvel A, está na posição 20 metros, inicialmente, e o móvel B, inicialmente, está na posição 100 metros. Qual que é, então, a distância entre eles? É a distância entre a posição 20 e a posição 100. A distância entre essas duas posições, queridos, é nada mais, nada menos do que a diferença entre elas. Diferença é subtração. É 100 menos 20. Ou seja, a resposta para a nossa letra A dependeria de você enxergar essa lógica. E, portanto, 80 metros. Está aí a nossa resposta. E, inicialmente, os dois objetos, os dois corpos, os dois veículos estavam a uma distância de 80 metros um do outro. É lógico que em algum momento eles vão se encontrar, né? O móvel A vai para frente, o móvel B vai para trás, e em algum lugar eles vão se encontrar. Esse encontro vai ser mais perto do início da posição do móvel A, porque o móvel B, por ser mais rápido, por ter uma velocidade maior, logicamente ele percorre um espaço maior no mesmo tempo em que o móvel A percorre um espaço menor. Mas vamos ver agora o que a letra B pede. A letra B quer saber qual é o tempo decorrido até o encontro deles. Pronto, vamos fazer? Vamos lá. Isso aqui é para iniciante mesmo. É para você fixar a ideia. Qual é o instante em que vai ocorrer o encontro entre eles? Em outras palavras, quanto tempo vai demorar para que eles se encontrem? E se eles se encontram, se acontece o encontro entre eles, é lógico que a posição ocupada pelo móvel A será a mesma posição ocupada pelo móvel B. Por quê? Porque aconteceu o encontro entre eles. Encontro quer dizer que eles estão no mesmo local, estão na mesma posição. Então, a posição do móvel A será igual à posição do móvel B. E aí, o que a gente faz agora? A gente só faz substituir no lugar da posição do a sua função horária e no lugar da posição do B, a sua função horária. Vamos fazer essa substituição. A função horária do móvel A é 20 mais 3t. Do móvel B, 100 menos 5t. Então, vamos escrever, no lugar da posição do móvel A, nós vamos escrever, então, 20 mais 3t. Igual, eu só estou repetindo, veja, posição do móvel B, 100 menos 5t. Pronto. Observe, se fosse uma aula de matemática, estaria escrito assim, ó, 20 mais 3x igual a 100 menos 5x. E aí você resolveria uma equação. Não é diferente. Acabou a física, virou matemática agora, onde o x é t. Nós vamos chamar de t o que a gente chamaria de x lá na matemática. E como é que resolve isso? Bom, a gente vai fazer algumas manipulações. Esse menos 5t, vamos trazer para cá, e o 20, vamos levar para lá. Quando eu trouxer o menos 5t, ele vem positivo, então vai ficar 3t que já estava, mais 5t que chegou, igual 100 que já estava, menos 20 que chegou. Lá era positivo, veio negativo. Agora, uma operação básica. 3t mais 5t, isso é 8t, igual a 100 menos 20, e vai dar 80. Vamos ver? Passa o 8 dividindo, e aí nós vamos ter que o t é igual a 80 dividido por 8. E, logicamente, nós vamos ter
um tempo de 10 segundos. Ou seja, depois de 10 segundos, aconteceu o encontro. Eu vou agora fazer uma coisa aqui. Vamos pegar esse tempo, que é t igual a 10 segundos, e substituir na função horária do A e do B para verificar que posição eles estavam. Vamos fazer isso? Nem sei se a questão vai perguntar isso, mas a gente já vai se adiantando. Vou mudar de cor a caneta para você ver que eu vou fazer uma coisa que não foi necessariamente o que a questão pediu, ou talvez até vá pedir. Vamos lá. A função horária do A, ela é 20 mais 3t. Vamos ver que posição ele estará ocupando quando o tempo for 10 segundos? Isso aqui vai ser, posição do A é igual a 20 mais 3 vezes o tempo. O tempo é 10 segundos. E aí a gente faz 3 vezes 10 dá 30, e aí a gente tem, então, a posição do A sendo 20 mais 30, porque 3 vezes 10 dá 30. E 20 mais 30, logicamente, isso aqui vai dar 50 metros. Opa! A posição que o móvel A vai estar ocupando quando passarem 10 segundos será 50 metros. Vamos ver o móvel B? A posição ocupada pelo móvel B, a função horária dele é 100 menos 5 vezes t. Vamos fazer a mesma coisa, substituir o tempo 10 segundos. Então, 100 menos 5 vezes 10. A gente faz primeiro a multiplicação, e aí temos que é 100 menos 5 vezes 10 dá menos 50. E 100 menos 50 vai dar 50 metros. Olha, observa qual é a posição ocupada pelo móvel B? 50 metros. Qual é a posição ocupada pelo móvel A? 50 metros. Ou seja, eu apenas estou constatando para você que realmente, no tempo 10 segundos, eles estão na mesma posição. Por isso que aconteceu entre eles o encontro, por estarem na mesma posição. Isso quer dizer que a posição do móvel A será igual à posição do móvel B. E esse encontro aconteceu após 10 segundos do início. E onde aconteceu? Na posição 50 metros. Incrível isso, né? Vamos lá agora para a próxima. A letra C. Qual foi o local do encontro? Viu? Meio que sem querer, a gente já descobriu que é, no caso aqui, a letra C, que a gente acabou de fazer. A letra C foi exatamente o que a gente acabou de fazer. A gente já descobriu o local do encontro. O local do encontro é nada mais, nada menos do que a posição onde ocorreu o encontro. Vamos para a alternativa D. Alternativa D não, porque não é uma alternativa para marcar. Construa o gráfico S vezes T para os dois objetos, ou seja, o gráfico das posições em função do tempo. Nós vamos fazer de duas formas. Vamos para a letra D, e aqui nós vamos fazer assim. O gráfico da posição em função do tempo é nada mais, nada menos do que você colocar aqui, pronto, aqui, o eixo vertical, que você chamaria na matemática de eixo Y. E aqui, o eixo horizontal, que na matemática você chamaria de eixo X. Aqui na física, nós vamos chamar de posição em função do tempo. Vamos fazer isso para o móvel A. Depois, a gente faz para o móvel B. Qual é a função horária do móvel A? A função horária dele é 20 mais 3t. Então, eu sei que a posição inicial dele é 20. Onde é a posição inicial? 20. É aqui, por exemplo. Aqui é o 20. Ou seja, é aqui que começa. A velocidade dele é mais 3 metros por segundo, é progressivo. E, portanto, o gráfico da função da posição do móvel A seria algo assim.
crescente. É uma reta crescente e começa no 20. Entendido? Já está montado. Seria um jeito de fazer. Depois eu te mostro um outro jeito. Então, está aqui o do móvel A. Posição medida em metro e tempo medido em segundos. Vamos fazer para o móvel B? Para o móvel B, vai ser a mesma coisa. Nós vamos copiar isso aqui. Você, Ctrl V, com uma diferença. O móvel B, a função horária da posição dele já não é começando no 20. Vamos lá? O móvel B tem a seguinte função horária. Ó. Móvel B, a função horária é 100 menos 5 vezes t. A posição inicial dele é 100. Vamos marcar bem aqui, por exemplo, o 100. Marcamos o 100. E agora vamos desenhar o gráfico. Veja que a velocidade dele é menos 5 metros por segundo. Portanto, isso é um movimento retrógrado. É decrescente, desse jeito. Simples assim, né? Observa. É muito fácil de fazer. Retrógrado é decrescente e progressivo é crescente. Vou deixar anotado bem aqui que, inclusive, esse gráfico aqui representa um movimento progressivo. E este gráfico aqui representa um movimento retrógrado. Pronto. Mas eu também poderia ter feito assim, ó. Vamos copiar aqui. E eu poderia ter feito da seguinte forma. Aqui o gráfico, e eu representaria logo o móvel A e o móvel B juntos. Então, vamos fazer as marcações. A posição inicial do móvel A é aqui no 20 metros e do móvel B é aqui no 100 metros. Para o móvel A, eu tenho este gráfico aqui, ó, crescente. Para o móvel B, eu tenho este gráfico aqui, que é decrescente. Pronto, já representei. Eu poderia ter feito de uma só vez, em um único plano cartesiano, os dois gráficos, ou fazer separadamente o do móvel A, que é um gráfico crescente, e o do móvel B, que é um gráfico decrescente. Pode ser feito de qualquer forma. Vamos agora para a próxima. A letra E. Construa o gráfico V vezes T para os dois objetos. Construa o gráfico da velocidade em função do tempo. Nós vamos, mais uma vez, desenhar gráficos. Então, a letra E, observa comigo, está pedindo para que a gente represente o gráfico da velocidade em função do tempo. Vamos reescrever aqui a função horária do A, que é 20 mais 3 vezes t, o do B, que é 100 menos 5 vezes t. Observa que a velocidade do A é 3 metros por segundo positiva. A velocidade do B é menos 5 metros por segundo, é negativa. Esse aqui representa um movimento progressivo, quanto que esse aqui representa um movimento retrógrado. E aí eu quero chamar a atenção, porque nós estamos falando aqui de movimento retilíneo e uniforme. Aqui também movimento retilíneo e uniforme. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade vai se manter constante. A velocidade não vai aumentar, não vai diminuir. O veículo não faz curva, nem muda de sentido. A velocidade vai se manter sempre constante. Então, eu posso fazer, mais uma vez, gráficos separados. Vamos fazer aqui o desenho. Vou fazer o desenho do gráfico da velocidade em função do tempo. Esse aqui vai ser o do móvel A. Esse aqui o do móvel B. E esse aqui os dois juntos. Eu vou fazer aqui lado a lado.
Aqui eu vou representar o móvel A. Então, vai ficar assim. Esse aqui representa o móvel A. Esse aqui representa o móvel B. E aqui vai representar o A e o B juntos. Pronto. Aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo. Da velocidade em função do tempo. Da velocidade em função do tempo. Vamos só organizar e perceba que isso vai ficar muito simples de se fazer. Vamos lá. A velocidade não aumenta, a velocidade não diminui e, portanto, o gráfico da velocidade para o móvel A, sabendo que a velocidade dele é 3 metros por segundo, está aqui representado. 3, a velocidade está representada em metro por segundo e o tempo em segundo. Aqui metro por segundo e aqui em segundo. Aqui metro por segundo e aqui em segundos. Então, eu tenho aqui 3 metros por segundo e é uma velocidade que se mantém constante. Então, ela fica desse jeito. Eu não posso fazer um gráfico assim, nem assim, para a velocidade, porque se eu fizesse crescente, eu estou dizendo que a velocidade está aumentando. Se eu fizesse decrescente, eu estou dizendo que a velocidade está diminuindo. Nesse caso, então, o gráfico tem que ser desse jeito. Por quê? Porque não importa qual o instante de tempo que eu estou olhando, a velocidade vai se manter sempre 3 metros por segundo. Então, tem que ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Agora, qual é a velocidade do móvel B? Que nós vamos representar aqui. Do móvel B, menos 5 metros por segundo. Então, eu vou representar aqui embaixo, menos 5 metros por segundo. Menos 5 metros por segundo. E vou desenhar o gráfico. Pronto. O gráfico para ele vai ser este aqui. Também é uma reta paralela ao eixo do tempo. Não posso fazer assim, nem assim, porque senão a velocidade estaria ou aumentando ou diminuindo, e não é o caso. Vamos descartar isto. E eu poderia ter feito para os dois ao mesmo tempo. Eu poderia fazer aqui 3 metros por segundo para o móvel A e bem aqui menos 5 metros por segundo para o móvel B. E pronto, já estaria marcado essa constante positiva, essa constante e negativa. Seria assim o gráfico. Eu poderia fazer separadamente ou em um único conjunto. Isso aqui é um caso típico de questão em que você fixa o conteúdo. Isso aqui é apenas para fixar o conteúdo. Dificilmente alguma universidade vai cobrar algo assim desse jeito. Isso aqui é bom para você solidificar o aprendizado e depois partir para as questões mais contextualizadas, mais elaboradas, para aí sim mostrar essa aplicabilidade lá dentro. Tá? Assim, a gente fecha essa questão, uma questão básica para fixar o conteúdo, e é só isso. Beleza? Queridos, queridinhos, queridões, queridaços, é de extrema importância que você estude, é de extrema importância que você faça a sua parte. Não basta você ver a minha resolução, não basta você ouvir a minha explicação. Você tem que também fazer. Junta esses três: ver, ouvir e depois fazer. Um conselho meu: depois volta nesse vídeo, pausa e tenta você, olhando para a tela, pegar os comandos e fazer de novo. Isso vai te ajudar muito nessa caminhada. Eu vou trazer mais vídeos sobre isso, porém, você só vai saber que eu vou trazer mais vídeos quando você se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber a notificação quando eu trouxer um novo vídeo sobre isso aqui. A gente se encontra lá. Valeu!